Boa noite, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o professor Tiago Guimarães, certo? Nós vamos ver hoje física, conceitos básicos e vetores, tá? Alguns alunos já me conhecem, já dei aula aqui, outros, enfim, de outros colégios, tá? Então, vamos começar aqui fazendo exercícios, tá? A gente vai ver os conceitos básicos fazendo exercícios, ok? Então, de cara, eu já vou para o exercício 1, tá? Questão 1. Um experimento muito comum em museus de ciências é o chamado trem da inércia. Neste experimento, um pequeno trem se move com velocidade constante de módulo VT. Tá aqui ele, ó, VT, tá? Na horizontal. Em um trilho horizontal e retilíneo. Em um dado instante, uma pequena esfera de metal é lançada para cima através de um tubo, vê na figura, com uma velocidade de módulo VE, desprezando a resistência do ar, desprezando a resistência do ar e o atrito da esfera com o tubo, e considerando o solo, opa, olha só, considerando o solo como referencial. Pessoal, isso aqui é muito importante. Tá? Referencial é muito importante, porque tudo vai depender do referencial, certo? Assinale a alternativa correta. Então vamos lá, galera. Tudo depende do referencial. O referencial ele me diz aqui, ó, que é o solo, tá? É o solo. Então tudo a gente vai depender dele. Tempo vai depender de um referencial. Posição depende do referencial, tá? Ahn, Trajetória depende do referencial. Então vamos ver aqui, ó. Ele exatamente vai falar nos itens aqui, ó, a trajetória, tá? No item A, ó, a trajetória da esfera é vertical em toda a sua extensão. Vamos lá. Ela é vertical em toda a sua extensão? Vamos ver os demais. B, a trajetória da esfera é vertical quando está dentro do tubo e parabólica fora do tubo. A C, a altura máxima que a esfera alcança depende do valor VT. D. Para quaisquer valores o VT e VE, se a esfera sair do tubo, ela sempre retornará e estará e entrará no tubo. Item E. Se o valor de VT for alto e se a esfera sair do tubo, ela cairá fora do tubo. Galerinha, ah, em alguns em alguns dias atrás, passou teve um vídeo muito muito engraçado até, e em várias redes sociais foram postados esse vídeo. A gente vai dar uma olhadinha nesse vídeo e é exatamente o que vai ocorrer aqui com essa esfera. Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. Você tem uma moto com duas pessoas, eita, passou na lombada, ó, e o que que eles fizeram? Ele foi exatamente, subiu e desceu, né? Vocês provavelmente, se estiverem em redes sociais, devem ter visto esse vídeo. E aí, o que que ocorre, professor? Ocorre que é o seguinte, ó, se você tem uma bolinha, ele vai ter uma velocidade na horizontal e vai ter uma velocidade na vertical, tá? E aí é o seguinte, isso aí vocês até conhecem, estudam na física como lançamento oblíquo, tá? Tendo aqui, ó, ele vai fazer exatamente esse movimento, tá? Ele vai fazer esse movimento. Deixa eu dar uma apagada aqui. Então é o seguinte, vou fazer aqui direitinho aqui, ó. Ele vai fazer esse movimento, ó, tá? De tal forma que a velocidade no eixo Y e no eixo X, eles são independentes. Eles são independentes, tá?
Eles são independentes. Então, no eixo X, você vê que ele não tem uma aceleração, tá? Ele não tem aceleração no eixo X, então, na horizontal, ele vai ter um movimento retilíneo uniforme. Apertei, apertei. Enfim, no horizontal ele vai ter o MRU, certo? Por que, professor, vai ser MRU? Porque não tem nenhuma aceleração na horizontal, fazendo com que a velocidade mude, certo? Varie. Então, a velocidade ela não vai diminuir e também não vai aumentar. Então, ele vai ser um movimento retilíneo uniforme na horizontal. E na vertical, professor? Na vertical, você vai ter uma aceleração. Que aceleração é essa? Aceleração da gravidade, certo? Aceleração da gravidade. E aí, como você tem uma aceleração, então a aceleração faz o que com a velocidade? Ela vai variar. Ela pode aumentar ou diminuir essa velocidade. Na su Quando ele estiver subindo, ele vai diminuindo a velocidade até chegar à altura máxima e a velocidade no eixo y será igual a zero. Já a velocidade no eixo x, pessoal, sempre ela vai ter em todos os pontos, tá? Em todos os pontos ele vai ter uma velocidade no eixo x. No eixo y, a velocidade vai diminuindo, ok? Então é o seguinte, ele vai formar um lançamento oblíquo, tá? Eu estou falando exatamente tudo isso aqui porque a gente vai ver em outras questões exatamente isso que está ocorrendo, tá? No lançamento oblíquo. A velocidade em y aqui, ó, será zero quando você tiver uma altura máxima, tá? Para dar uma relembrada nisso aí. Então vamos lá rever os itens. A trajetória da esfera é vertical em toda a sua extensão. É vertical, pessoal? Não, não é vertical, não. Ela é uma parábola, não é isso? A trajetória da esfera é vertical enquanto está dentro do tubo e parabólica fora do tubo. Não, ele vai fazer tudo direitinho parabólica, tá? Na altura máxima que a esfera alcançar, depende do valor da velocidade t. Não, a velocidade t, galerinha, tá na horizontal. Então, não vai depender de vt, vai depender da velocidade e, tá? Ve. Que ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar na altura máxima e da altura máxima ela vai aumentando novamente. Então, não é de vt, né? Lembrando, ela vai ser parabólica em tudo, né? Então tá falsa, falsa. D. Para quaisquer valores de vt e ve, se a esfera sair do tubo, ela sempre retornará e entrará no tubo. Exatamente. Então, para quaisquer, se o valor VT, o item é, se o valor de VT for alto, se afastar, e se a esfera sair do tubo, ela cairá fora do tubo. Também falso, ó. Resposta, item D. Então, exatamente o que ele vai fazer? Ele vai fazer o movimento oblíquo, tá? Exatamente como a gente viu no vídeo, tá? Se não fosse exatamente... Ah, professor, mas ali tem a resistência do ar. Tem, mas ali foi desprezível, tá? Foi desprezível, ele não estava com bastante velocidade, ok? Então, resposta, galerinha, item D, ok? Vamos passar para a segunda. Vou apagar aqui. Deixa eu só... Tá pronto. Questão 2. Marque a alternativa que apresenta algo que possa ser considerado referencial no sentido físico. Vamos lá. Quando eu estava falando sobre referencial, referencial é uma coisa muito importante. Por quê? Porque tudo depende dele, tá? Tudo depende do referencial. Então,